Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, mais um trazendo assuntos que interessam a você, e isso é o mais importante de tudo. Nosso primeiro convidado, eu nunca tinha ouvido falar no cargo dele, mas vamos lá, interessa a você, porque ele é o gerente de experiência com o consumidor da Equatorial. Equatorial, hein? Olha a energia aí que a gente precisa e como precisa e que não pode faltar, principalmente nas boas horas, não é verdade? Carlos Moraes, como vai? Primeiro, obrigado pelo convite. Que é isso, prazer grande. Agradecer a Equatorial poder participar do programa, Geraldo, trazendo informações que são importantes para o cliente, principalmente agora nesse final de ano, né? Onde a gente tem um momento grande de festividades, de eventos, o verão está chegando e a energia é importante nesse momento. Bota a importância nisso, né? E principalmente quando ela falta, é que se sente a importância dela. Verdade. Quais são os principais motivos de falta de energia aqui no estado, né? Nós encontramos, desde que chegamos em 2019, uma rede muito envelhecida e a necessidade de investimentos. Pra você ter uma ideia, nesses 5 anos e meio, a gente já tem uma ordem de grandeza de investimentos de 2,1 bilhões de reais, que envolve, inclusive, novas subestações. Foram 8 novas subestações, ampliação de 13 subestações e, principalmente, o trabalho na rede, a troca da fiação, a troca de transformadores, a potência desses transformadores. Então, isso trouxe um pouco desse histórico. E existem também as questões climáticas que são importantes no estado e por isso que a rede tem que estar bem manutenida para evitar que as cargas elétricas, um trabalho feito de manutenção interessante é poda de árvore. A poda de árvore para a árvore não estar próxima da rede. Muito importante isso. Não provocar tem que os haver curtos-circuitos, não, a árvore que cai sobre uma rede. Então nós encontramos um sistema elétrico que precisava de investimentos e ainda precisa. E por isso que a Equatorial tem feito essa ordem de grandeza de investimentos para que a gente possa trazer a qualidade do fornecimento de energia. Bom, então vamos começar por um problema que eu acho não é só daqui, é um problema que existe em outras cidades também, mas que eu acho terrível, que é essa questão da fiação aérea. Essa fiação que vira uma balbúrdia, que é uma mistura de fio elétrico com fio de telefone. Como é que vocês pretendem, se é que pretendem, resolver isso? Esse é um ponto importante até de esclarecer a todos. Hoje, no conceito do setor elétrico brasileiro, as distribuidoras de energia precisam investir em redes aéreas. Isso é o que prevê o próprio regulador. Hoje é a Agência Nacional de Energia Elétrica ligada ao Ministério de Minas e Energia. Então, ao contrário de outros países do mundo onde você tem um investimento direcionado para redes subterrâneas, o Brasil ele preserva o investimento em redes aéreas. A rede aérea precisa estar muito bem dada a manutenção para evitar falhas e problemas. E no Brasil também existe um compartilhamento de estruturas, existe a resolução conjunta da ANEEL e a Anatel que permite que a fiação, por exemplo, de telecom, pode ser uma TV a cabo, pode ser uma rede de telefonia celular, por fibra ótica, todos esses componentes eles estão também na rede em um trabalho de compartilhamento. Para que se evite um visual que não é agradável nos centros urbanos, tem que haver um trabalho de fiscalização. E como tem que haver? E isso que a gente tem feito, um trabalho de reordenamento, chamados parceiros para poder verificar isso. E a própria ANEEL e a Anatel estão discutindo uma resolução nova, que vai dar direcionamentos e algumas punições para alguns parceiros que não cumprem isso. Muitas vezes é trocado uma rede, principalmente na área de telecomunicações,
por uma rede mais moderna e deixa aquela fiação toda que não tem mais uma utilidade. Mas esse é um trabalho, e por isso é bom esclarecer isso à população. Primeiro, a rede, o conceito de rede no Brasil, de distribuição de energia, ele é aéreo. E existe esse compartilhamento. O que fazer? Fiscalizar, cobrar, para que a gente tenha uma organização desse espaço urbano, evitando a poluição visual. Mas eu pergunto a você disse que o conceito é o aéreo, o conceito. Mas a modernidade, às vezes, precisa superar o conceito. Então, que luta está havendo ou não está havendo da Equatorial para que elas se tornem subterrâneas? Na verdade, a Equatorial, ela segue o que diz o regulamento, até porque todo investimento em rede, ele vai para tarifa. A rede subterrânea é uma rede cara e a tarifa brasileira, ela poderia se onerar ainda mais. Porque estamos diante de uma concessão. Hoje a Equatorial está no estado de Alagoas, começou em 2019, são 30 anos de concessão, renováveis por mais um período igual de 30 anos, mas os ativos, eles são ativos da União. Rede, cabo, poste, ele faz parte dos ativos da União por concessão da Equatorial. E tudo que é investido no setor elétrico, essa expansão do setor, a manutenção que eu citei, com subestações, com manutenção preventiva, tudo isso é direcionado aos custos do sistema e vai para a tarifa. Então, se você tem uma aplicação de uma rede subterrânea, você onera muito a tarifa do consumidor brasileiro. Por isso que hoje ainda não existe uma discussão estruturada a nível do governo federal, nem da própria agência nacional, como uma obrigatoriedade. Quem sabe, em algum momento, o Brasil consiga dar esse salto e vá para essa realidade. Bom, aí eu vou perguntar a você o seguinte: existe, além da fiação elétrica que está por aí, existem vários problemas e alguns são dentro da casa dos consumidores. Ok? Muito bem. Até que ponto a Equatorial não pode ou pode dar uma assessoria no sentido de dizer, se a sua conta subiu, você tem que verificar isso. Isso não acontece. Eu acho que seria um grande trabalho da Equatorial junto ao cliente. Nós temos feito, inclusive, dentro do balanço que nós realizamos em 24, algumas ações voltadas para esse sentido. Nós temos uma plataforma, e um dos itens da nossa plataforma é mais educação, onde a gente, no ano de 24, nós visitamos mais de 100 escolas e orientamos aos jovens, que são jovens consumidores, o uso racional de energia, para poder chegar nesse consumidor que é dentro de casa. Nós fizemos alguns mutirões em diversos municípios do estado, levando serviços, além de dar manutenção, além de atender as novas ligações, com palestras e orientações nesse sentido. E contamos com o apoio da parceria, principalmente da imprensa, o jornalismo sério, que nos ajuda a levar essa informação. Até onde vai a responsabilidade da empresa? Até o medidor de energia. Eu tenho que dar a manutenção e cuidar que o medidor esteja ok. A partir dali, o consumidor ele tem que fazer um trabalho de manutenção preventiva. Poxa, mas ele não entende da coisa. Não é? Não entende. Por exemplo, lá em casa estava acontecendo um aumento de energia incrível, né, meu filho? E ele me chamou a atenção e disse, pai, temos que chamar um eletricista aqui para fazer um trabalho. E foi feito. Na semana seguinte, ou na conta seguinte, houve uma diminuição, certo? Na outra também caiu. Agora sobe tudo de novo. Vai fazer outra... O quê? Existem algumas possibilidades para um cenário da variação de consumo numa residência. Pode ser as instalações elétricas que precisam ser trabalhadas. O ideal é que a cada 5 anos, mais ou menos, se chame um profissional para fazer essa verificação. Pode ser também a questão da o hábito do consumo. Então é o cuidado de quem utiliza energia elétrica, de como está utilizando os equipamentos e os equipamentos. Muitas vezes os equipamentos eles precisam ser equipamentos eficientes, lâmpadas em LED, geladeiras, ar-condicionados com selo Procel A, que possa dar essa condição de funcionamento. Então assim, tem uma série de detalhes que formam o que a gente chama conta de energia que chega no final do mês. Claro. E por isso que o consumidor, e aí esse ponto que você está trazendo é fundamental, ele precisa ter o conhecimento até dos limites. A Equatorial vai até o medidor, mas eu preciso contratar profissionais que investiguem dentro das instalações, principalmente quando eu não monto o imóvel, porque o imóvel eu adquiro então ele foi montado nas suas instalações elétricas há muito tempo ou é um imóvel novo. O imóvel de muito tempo, quando foi feita a última revisão? Será que o disjuntor está adequado? Será que aquelas tomadas estão adequadas? A própria fiação? Uma fiação que fica dentro da parede do imóvel, através dos condutores, que desgasta, você tem uma ideia, a capa, que é a proteção, se o fio ele tem um contato com a parede, ele provoca uma fuga de energia, uma fuga de corrente. E é esse profissional que vai mapear, que vai colocar equipamentos para identificar isso e eliminar. Carlos, não está transformando em bem-estar, não está transformando em uso. Eu fico fora e estou vendo que a conta de energia está alta.
podem ser as instalações, como podem ser também os hábitos de consumo. Então é chamar a atenção do nosso cliente. Sim, mas fora isso, veja bem, lá em casa foi feita essa revisão, tá? A coisa foi, agora já está subindo tudo de novo. Negócio absurdo, né? É absurdo mesmo. Pô, a Equatorial não sente que isso está acontecendo? Será que não seria uma grande experiência junto ao consumidor alertar? Mandar uma notícia, sua conta está subindo e tal, não sei. É uma ideia que eu estou lançando aqui. Não, é importante. Que de repente vocês precisam ter uma relação com o consumidor muito boa. Não é? Isso passa por uma automatização dos equipamentos. A gente tem feito um trabalho também de inteligência de rede, aplicando equipamentos automatizados. Hoje, equipamentos muito voltados para a qualidade de energia, como religadores, por exemplo, e reguladores totalmente automatizados, mas o medidor ele precisa ser mais automatizado e inteligente. E a Equatorial vai trazer, muito em breve para Alagoas, equipamentos mais inteligentes e modernos que aí vão permitir, à distância, a gente ter esse nível de percepção. Exatamente. Hoje ainda o parque de distribuição ainda carece de investimentos em distribuição e manutenção, mas é um passo. Certo. Agora, outra coisa, como é estruturada a conta? Veja bem, eu estou dando o exemplo de casa, mas vou dar outros também. O de casa, a minha conta eu pago aos dias 26, que é o meu vencimento. No dia 28 já chegou do outro mês. Como? Por quê? Importante também esse tema. A conta de energia, ela tem campos que o consumidor pode observar. Na energia elétrica, eu consumo no mês anterior, naturalmente é assim, eu consumo para pagar depois. Então, o meu calendário de leitura, ele pode ser de 27 a 33 dias, a leitura. Então eu faço todo o processo de consumo. Num determinado dia o leiturista vai e faz a leitura. Se eu faço a leitura, por regulamento do setor, eu tenho que apresentar a conta ao cliente. Ele tem até 5 dias para o vencimento da conta. Em alguns casos, a gente precisaria ver no caso concreto, por exemplo, a residência, a sua residência, o cliente em algum momento ele optou por uma data de pagamento. Certo. Então eu escolho todo dia 5. Certo. Então, se eu chego e faço uma leitura no calendário e acontece de cair no dia 3, regulatoriamente eu tenho que lhe dar um prazo de 5 dias úteis. Perfeito. Minha data de vencimento ela é 5. 3 para 5, 2 dias. Perfeito. Eu não tenho esse intervalo regulatório. O que é que eu faço? Eu tenho que colocar a conta para o outro mês, o vencimento no dia 5. Tudo bem. Aí causa esse descolamento. O consumidor às vezes, poxa, mas eu acabei de ter uma fatura vencendo esse mês e chegou uma outra que possa já ter um vencimento ou muito à frente ou muito próximo. E que não diz a você o que é que está acontecendo. Se naquela conta ela vem alta também, ele fica naquela. Ué, por que veio alta se eu fiz um tratamento em casa? Aí é por isso que é interessante Entendeu? observar os períodos de leitura da conta para saber a que se refere aquela conta. Perfeito. Aí tem essa clareza do consumo de energia. Me diga uma coisa, quais são as maiores reclamações que vocês encontram? Nós temos reclamações das mais variadas. A gente tem reclamação de fornecimento de energia, estamos trabalhando muito para isso, por isso os investimentos. Nós temos reclamações de entrega de contas. Às vezes existe uma dificuldade do consumidor em receber essa conta. Imóveis, por exemplo, que não tem uma caixa postal. Perfeito. Então a gente oferece inclusive a fatura por e-mail como uma alternativa. Nós temos reclamações dos valores da conta. O cliente muitas vezes ele tem dúvida do que é cobrado na conta de energia, às vezes tem uma contribuição de iluminação pública, existem multas de acréscimos de meses anteriores que se pagou por um atraso. Então essas são as principais reclamações, se a gente fosse eleger, que são direcionadas ao atendimento da Equatorial. Bom, agora, no que diz respeito à infraestrutura, que exatamente os problemas de infraestrutura da Equatorial, no fornecimento de energia, é que provocam também a falta de energia em determinados bairros, sobretudo nos mais, outros menos. Como é que está isso e até onde está se procurando consertar? Nós temos um plano anual de investimentos. Esses investimentos em 23, eles já foram da ordem aí de 600 milhões. Agora, em 2024, já passam dos 380 milhões. Ao longo dos 5 anos, 2,1 bilhões de investimentos em subestações, em redes novas, em alimentadores. Nesse momento, por exemplo, a gente está lançando, na última quinta-feira, o Plano Verão. O Plano Verão é um plano que procura trazer investimentos para as áreas litorâneas. É manutenção preventiva, é troca de equipamentos, é poda de árvore. Tem um trabalho muito interessante também, que é a lavagem da rede. Estamos numa área litorânea, a salinidade ela fica sobre a rede e provoca um circuito.
lavamos 22 quilômetros de rede nos principais locais como Maragogi, Barra de São Miguel, a própria capital. São áreas que vão ser muito visitadas nesse momento de verão. Então é o plano de prevenção e manutenção preventiva que vai fazer com que a rede esteja estruturada para permitir novas cargas ou cargas sazonais. É o exemplo do verão e das festas de final de Muito ano. bem. Por que no verão, é exatamente essa é a pergunta, por que no verão a falta de luz é maior e mais frequente? Esse número de investimentos que estão sendo feitos é exatamente para evitar isso. Pra você ter uma ideia, esse ano de 24, dentro do plano verão, são mais de 9 milhões. Eu poderia citar um exemplo. Maragogi, nós temos uma região perfeito. como Peroba e Barra Grande. Certo. Lá estamos construindo um novo alimentador. Perfeito. É uma nova rede que vai chegar, vai redistribuir as cargas e aquela carga sazonal, uma característica do nosso estado. O cliente ele tem um imóvel, em épocas de verão e alta temporada, muitas vezes ele sai do seu imóvel para alugar. É verdade. E não é uma família só que vai para aquele imóvel, às vezes vai 2, 3, são os imóveis de temporada. Isso aumenta a carga de energia. É por isso que o trabalho preventivo envolve a troca de transformadores mais potentes. Tem um trabalho interessante que é a termovisão. Num sábado, numa sexta à noite, nós passamos um equipamento que identifica o ponto quente e o aumento da carga, exatamente para fazer essa troca. E aí vocês avisam ao consumidor de um modo geral, está havendo um aumento de carga que pode faltar energia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É feito esses esclarecimentos tanto para o desligamento programado para fazer as obras, quando ocorre o fato. Inclusive, reuniões são feitas com associações de classe, como a BIH, como o Sindal, que são órgãos que envolvem, para que a gente possa ter um crescimento sustentável no estado. Eu vou aumentar a carga, eu tenho que avisar a Equatorial. Eu vou fazer uma festa de final de ano, eu tenho que pedir uma ligação provisória. Porque eu vou botar uma banda, eu vou fazer um evento, aquela carga ali, ela pode perturbar o sistema. Sem dúvida. E derrubar e para usar a falta de energia. É por isso que esses são informações que o cliente vai conhecendo com o nosso dia a dia e vendo como é que a Equatorial trabalha para permitir a tranquilidade no verão e nas festas de final de ano. Eu acho muito importante os esclarecimentos ao consumidor, mas prévios. Porque não tem coisa mais irritante do que faltar luz na sua casa e você ficar e não consegue falar com a Equatorial. Isso é outro problema, hein? Não consegue falar, e aí, como é que fica? É por isso que para o final de ano também a gente reforça. Nós estamos com mais de 1.000 profissionais nesse plano de festa de final de ano, inclusive com reforço na central de atendimento, equipes posicionadas estrategicamente para poder ter um rápido e pronto atendimento. Isso é bom, muito importante. O que você gostaria de acrescentar à sua entrevista? Acrescentar ao nosso cliente que a Equatorial estará atenta 24 horas, tanto no verão quanto nas festas finais de ano. Qualquer necessidade, 0800 082 0196, nosso canal de atendimento. Vamos repetir isso aí, 0800 082 0196, 24 horas, ligação gratuita, é o nosso canal de atendimento, ou a praticidade do Zap, através da Clara, nossa assistente virtual, 2126 9200, 2126 9200. Porque, veja bem, também existe esse tipo de reclamação, mas eu tento ligar e ninguém atende. A Equatorial não atende, não sei o que, não atende. Aí como é que ele reclama? Não reclama. Por isso a preocupação e o reforço da rede e os investimentos em automatismo. Cada vez mais, se a rede for inteligente, se eu perceber a falta de energia, eu disparo uma equipe antes mesmo do cliente perceber ou mesmo reclamar. E os canais de atendimento para ajudar e a pronto atendimento nesse período de verão. Muito bem. Eu acho que você esclareceu um monte de coisas aí que são importantes, muito importantes mesmo. E vamos torcer para esse verão não dar grandes problemas no estado. Com certeza. Só para terminar, me diga uma coisa. Esses investimentos que foram estudados, devidamente estudados, qual é a proporção de aumento desses investimentos dos próximos 5 anos? Dentro de uma visão, para os próximos 3 anos já aprovada, a ideia é que a gente invista algo parecido. Já foram 2,1 bilhões, a ideia é que pelo menos 1,5 bilhão já estão encaminhados e aprovados. Carlos Moraes, gerente de experiência com o cliente, teve uma baita experiência aqui conosco, né? Com certeza. Muito obrigado por você ter vindo ao programa. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, Obrigado, um bom final de ano. Obrigado, Carlos. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso Sebrae, e voltamos já com o nosso próximo convidado, ok? Vamos lá, gente. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae.
Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, sempre recebendo gente boa, sempre recebendo gente que produz coisas e notícias para você. E é isso que importa, sempre importou nos nossos programas. Nós estamos recebendo agora o Felipe, PH com E, Felipe Vargas, que ele é o secretário especial de Planejamento e Orçamento do Estado. Isso é muito bom. Vamos conversar. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Geraldo? Obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer. E eu gosto sempre, como eu acabei de dizer, eu gosto sempre de deixar os nossos telespectadores informados sobre os assuntos, principalmente os assuntos do Estado, né? Com certeza. Que mexem com todos nós, Isso, de uma maneira geral. De verdade, é um espaço muito rico, porque é uma oportunidade da gente, mais um canal, divulgar aquilo que o Estado vem fazendo em prol da população. É verdade. Agora, uma das coisas mais importantes e que está exatamente no momento, que é a preparação para o próximo ano, é o orçamento do Estado. Me conta, Felipe, como é que está isso? Então, o orçamento do Estado, ele passou por uma aprovação recente, agora na semana passada. Isso. A Assembleia, ela aprovou a mensagem enviada pelo governador Paulo Dantas. E muito provavelmente ainda essa semana, ou quem sabe na próxima, o governador voltando das férias, a gente já vai ter a promulgação da lei orçamentária anual. Agora me conta uma coisa, esse orçamento para 2025, ele aumentou ou diminuiu? Ele manteve o crescimento vegetativo na despesa e a gente tem uma previsão de aumento na estimativa da receita. Que a LOA, ela é um instrumento utilizado pelo governo como controle de curto prazo, então ela é para o ano seguinte. Exatamente. Não é isso? Então, esse instrumento, ela vem como a fixação da despesa, então o governo fixa a despesa do ano seguinte e estima a receita do ano seguinte. Perfeito. A Cefaz faz a estimativa de receita, a Ceplag fixa a despesa, que é justamente o controle dos orçamentos de todos os órgãos, seja secretarias e a parte da administração indireta também, da agora, autarquias. Felipe, a previsão desse orçamento do próximo ano, ela é baseada no que aconteceu este ano, nas necessidades, inclusive, que o Estado poderá ou não ter no próximo ano. Isso. Como é que você prevê isso? O Estado diminuiu ou aumentou? A fixação da despesa, como eu estava dizendo, ela segue uma regra, que é a regra do acompanhamento da receita corrente líquida, que a gente chama de RCL. Então a gente não faz o crescimento do orçamento se não acompanhar o crescimento da receita. Sem dúvida alguma. Então a gente, quando lançou a proposta orçamentária, fez com base na limitação da estimativa da receita do ano seguinte, justamente para ter um controle fiscal e uma responsabilidade ainda maior no momento da execução, tanto do custeio da administração pública quanto no investimento dos programas. É verdade. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Então a receita aumentou ou diminuiu esse ano? A previsão de estimativa de receita aumentou. 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 Para o ano que passou. Para o ano seguinte. A estimativa é sempre para o ano seguinte. A fixação da despesa... Não, eu estou perguntando porque a fixação da despesa para o próximo ano é baseada na desse ano. Isso, a gente faz uma projeção, mas sempre vinculada à projeção da estimativa de receita. Perfeito. Justamente como eu falei, pelo controle da despesa dos gastos do ano seguinte, exato. Tá. Qual é a estimativa de despesa do Estado para o próximo ano? Olha, a estimativa de despesa, tirando a despesa de seguridade e os encargos, a gente tem uma estimativa aí de aproximadamente 15 bilhões. Quanto? 15 bilhões. Bilhões. Isso. Para o próximo ano. Isso. Muito bem. Isso inclui os investimentos também do Estado, não? Tudo, sim. Também? Também. E se houver a possibilidade de investimentos externos? Então, os investimentos que a gente chama de operações de crédito, eles são incluídos. Isso. Mas nada impede também que a gente tenha alguns instrumentos jurídicos que permitem a gente fazer os créditos suplementares. Então é possível, mediante, lógico, um estudo e a avaliação técnica da possibilidade, fazer créditos orçamentários para suplementar algumas atividades ou despesas. Então a gente pode suplementar algum investimento, algum custeio da administração, mediante esse instrumento que a gente chama de um decreto. É o decreto de crédito suplementar. Só que a gente tem um limite.
A legislação permite esses acréscimos, tanto com cobertura orçamentária quanto sem cobertura, mas no limite. E aí para o ano que vem a gente vai ter um limite, é sempre baseado em porcentagem, em cima da receita corrente líquida. E outro detalhe importante que você precisa entender é que orçamento não é a mesma coisa de liquidez, de dinheiro. Isso. É bem diferente. Explica essa diferença para eles. Então, o orçamento ele tem uma grande importância porque ele trabalha com um planejamento. Exatamente. O orçamento ele tem sempre ele tem que estar sempre dentro de um planejamento de curto ou médio prazo que a gente chama do PPA, o Plano Plurianual. E o orçamento ele trabalha com uma perspectiva de controle do que a administração pública vai gastar. A gente pode ou não gastar aquele orçamento. A partir do momento que a gente faz toda a instrução, seja para contratação, para investimento, a gente passa para a próxima etapa, que é a receita, que aí é com a Secretaria da Fazenda. É verdade. Né? E aí é o outro momento, realmente, que é o momento do empenho, da liquidez, como você falou, que é a liquidação, são as etapas de pagamento, e ao final realmente é o pagamento em si. Como é que você avalia, enquanto secretário, o desenvolvimento econômico do Estado? Olha, a perspectiva é muito boa. Recentemente, ainda agora no começo do mês de dezembro, teve a divulgação do nosso PIB de 2022, em que teve um grande destaque na indústria. A gente conseguiu alcançar o maior índice de aumento na indústria do Nordeste. A gente chegou a 9% de aumento na projeção de 2022. A expectativa, que a gente faz a estimativa do cálculo lá na CEPLAG, é de também uma projeção de aumento. Agora no ano de 2023, estamos trabalhando com resultados muito positivos agora para 2024, mas ainda está em fase de apuração. Mas foi interessante você falar sobre essa projeção de crescimento e falar em indústria. Quer dizer, nós estamos começando a ficar mais industrializados a ponto de chegarmos a competir com o agro. Então, como é que está isso? O cenário Estado Alagoas, de fato, a indústria ela avançou em diversos aspectos e a exportação... E, inclusive com interiorização. Isso, e a exportação tem sido um destaque aqui no Estado de Alagoas. E o agro também, com certeza, ele tem sido um ponto muito positivo que a gente precisa cada vez mais incrementar políticas, seja até mesmo para os agricultores, os pequenos agricultores, como os grandes agricultores, com o trabalho de plantios que não fiquem apenas na monocultura. A gente tem grandes potencialidades aqui dentro do estado, claro, como, por exemplo, certeza. A laranja, lá no município de Santana do Mundaú, o abacaxi no município de Maragogi, e a gente tem trabalhado internamente para projetar para os anos seguintes algumas políticas voltadas a esse incentivo. Mas mais do que isso, Geraldo, você comentou no comecinho da nossa entrevista que eu estou na função de secretário do Planejamento, Orçamento e Governo Digital também. Então, muito eu vou entrar no governo digital. Vamos lá, vamos entrar logo. Vamos ler. Porque o que se fala hoje é governo digital. Exato. Conta para nós onde é que estão as grandes modificações e, sobretudo, como é que vai ser inserido ou como está sendo inserido dentro da administração pública. O governo digital, na verdade, ele vem num movimento mundial. É verdade. O mundo, ele teve, na virada da década de 2020, pulando até 2010, num boom da mudança de forma de trabalho, de forma de comportamento, da forma de comunicação. Isso realmente se transformou na sociedade de uma maneira geral, seja no setor público ou no setor privado. E mais recentemente, na pandemia, a gente teve um aceleramento. Isso, tanto que estudos da FGV apontam... Por necessidade, inclusive. Exatamente, foi uma aceleração forçada. Exatamente. Estudos da FGV apontam que a mudança, a transformação digital na sociedade, ela cresceu em um ano, o que estava esperado para 4 anos seguintes. Então a gente teve realmente um crescimento gigantesco na transformação. E o governo, ele não pode ficar atrás disso. Claro que não. O Brasil como um todo, em 2020, ele fez um movimento do Brasil Mais Digital, em que teve diversas ações. Uma dessas ações foi uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, que aí através do COFIEX fizeram operações de crédito, autorizações para operações de crédito. E o Estado de Alagoas não ficou atrás disso. Na verdade, o Estado de Alagoas é pioneiro nisso aí, que é o governo digital. E aí entra na pergunta que você falou. O que é que está acontecendo? Exatamente. O que é que está acontecendo? Em 2023, setembro de 2023, o Estado de Alagoas firmou um contrato com um banco, um empréstimo, em que exige uma contrapartida de 25 milhões. Então são 15 milhões de dólares do banco e 10 milhões de contrapartida do Estado de Alagoas.
entre vários cenários. Esse contrato, ele teve o início da implementação agora nesse ano, e a gente teve um início de implementação nesse primeiro ano acima da média de todos os outros estados do Brasil. A média de implementação é de 12%. A gente conseguiu mais de 18% de implementação aqui no estado de Alagoas. E aí esse nosso programa, que a gente chama de Programa Alagoas Mais Digital, é importante dizer, disseminar o que é o Alagoas Mais Digital, ele envolve 3 componentes: governança, capacitação, falando de servidores, e cibersegurança, porque não tem como você falar em lidar com dados públicos se não falar em segurança cibernética. Exatamente, eu ia lhe perguntar isso. E o segundo componente é o que a gente chama da plataforma. É uma plataforma que estamos trabalhando para finalizar o contrato agora, para iniciar no ano que vem a disponibilidade de serviços públicos que hoje são físicos, ou seja, a pessoa tem que se deslocar até um lugar, seja no JAS, seja em alguma central, e permitir que a pessoa faça tudo isso na palma da mão. É o que a gente chama de mobile friendly, ou seja, a gente tem que trazer o serviço público, que às vezes é burocrático, às vezes é custoso, da pessoa ter que sair de casa, se desloca com passagem, seja de Uber, táxi, ônibus, tem que almoçar fora de casa, tem que pagar alguém para tomar conta da criança em casa quando sai para resolver qualquer coisa. A gente vai fazer esse serviço passar a fazer de casa. E o terceiro componente, esse voltado mais a 2 áreas específicas, que é saúde e educação. Saúde por meio de telesaúde, seja a telemedicina. Está pegando no Brasil. É um movimento que ajuda principalmente nos interiores, que a gente tem alguma dificuldade com especialistas de chegar até a localidade. Exatamente, fisicamente. Fisicamente. Isso vai ajudar, considerando que o estado de Alagoas... Mas deixa eu abrir um parênteses aí. Não. Para isso precisa haver uma grande revolução no sentido de fazer com que a internet chegue com facilidade a todos esses recantos. E isso não existe. Essa facilidade, nós temos problemas aqui na capital. Olha, eu sou diretor do Tribunal de Contas e dentro do Tribunal de Contas nós temos às vezes problemas com a internet. Coisa que não se pode mais pensar num negócio desse. Isso é verdade. A conectividade, e só para encerrar, Geraldo, nesse terceiro componente que eu chamei da saúde, também tem a educação, levando conectividade às escolas, exatamente, tanto rurais quanto quilombolas indígenas. Exato. Então, de fato, a conectividade, no momento em que a gente foi feito os estudos para a elaboração do plano de aquisição e do funcionamento do Alagoas Mais Digital, o ponto conectividade foi levantado como algo a se preocupar a fazer. Ainda fraco. Isso. De fato, primeiro é interessante a gente entender o quanto a população adulta acessa serviços públicos eletronicamente. O governo federal fez uma pesquisa recente que apontou que nos últimos 3 meses, mais de 70% da população acessou eletronicamente algum serviço. Nem todos. Ou seja, a gente tem aí uma lacuna de 30%. A gente entende que existem outros aspectos além da conectividade, seja a falta de conectividade na região, e a gente está falando de zonas rurais, zonas mais afastadas da zona urbana mesmo. A gente tem a dificuldade da cultura, as pessoas têm a cultura de se deslocar até o lugar, as pessoas não têm confiança em fazer um serviço pela internet, isso acontece. E a gente tem, por último, o desafio do acesso ao aparelho eletrônico. É verdade. Então a gente está falando de 3 cenários que já está no nosso planejamento de buscar contornar isso por meio de algumas alternativas, como por exemplo Wi-Fi públicos. A gente tem também estudos em desenvolvimento como anéis de conectividade nas rodovias de Alagoas. Isso pode facilitar bastante. Muito. Isso. E por último também a multilateralidade do acesso do serviço público físico ao eletrônico, como por exemplo a gente tem as centrais já. Aqui em Alagoas a gente tem várias centrais já, e a gente pensa em utilizar esses serviços físicos como orientação àquelas pessoas que não têm facilidade de conectar um celular. É bem comum, às vezes, uma pessoa, não por preconceito, mas pela estatística, as pessoas às vezes não têm facilidade de acessar o celular e pede para o neto, pede para o filho acessar um serviço. É verdade. E muitas famílias não têm essa pessoa do filho ou do neto. Então a gente vai disponibilizar. Não há cultura ainda. Isso. A mudança, aí você tocou num ponto interessante, a mudança da cultura faz parte de um dos componentes do nosso produto Alagoas Mais Digital. A gente entende que é um cenário que vai ter uma mudança de cultura ao longo do tempo. Muito bem. E a aplicação da inteligência artificial já no serviço público?
Isso, a gente, dentro dos componentes, aí voltando à questão da governança, a gente tem um produto que é de automação, né, que a gente está trabalhando para a contratação de consultores especialistas pelo banco, que vão trabalhar tanto com o PMO, que são os gerentes de projetos, como também os consultores especialistas no mapeamento desses processos, utilizando a inteligência artificial. A gente já tem hoje em funcionamento, junto com a Procuradoria do Estado com a UFAL e FAPEL, um produto que vai possibilitar, daqui a algum tempo, a produção de documentos jurídicos gerados por meio de leitura de inteligência artificial e construção de documentos já pronto para isso. Mas ainda é perigoso. Tudo isso sendo supervisionado. Ainda é perigoso. Tudo é supervisionado com Fica muito a condição fácil humana. você pedir uma sentença, você pedir um parecer, a inteligência artificial lhe proporciona isso, e aí? Isso. E aí, exatamente, a gente tem todo esse controle, por isso que eu falei no primeiro ponto, a cibersegurança. A gente fez a contratação de um consultor de cibersegurança que ajuda a criar a nossa estratégia de cibersegurança. Perfeito. O ITEC, hoje, o Instituto de Tecnologia... Exato. Eu ia perguntar sobre o ITEC, onde é que ele está entrando nisso? O Alagoas Mais Digital, ele tem algumas figuras-chave. A CEPLAG, a Cefaz, o ITEC, a Secretaria de Tecnologia e Inovação, logicamente, o governador que está patrocinando tudo isso, é uma grande prioridade do governador, a situação do Alagoas Mais Digital e da secretária Paula Dantas também, ela tem esse como uma grande entrega do governo também, junto ao governador. E a gente está trabalhando justamente na cibersegurança junto com o ITEC e a Secretaria de Tecnologia e Inovação para que toda a produção seja protegida, lógico, porque o presidente Cristiano já me comentou, lá no ITEC, eles recebem mais de 5 mil ataques por minuto. É verdade, mas o ITEC é ele mesmo que tem que segurar isso. Isso. Né? E a gente fez algumas inovações em relação a reforço na estrutura, e aí falando de infraestrutura mesmo, do Estado. A gente fez a aquisição de um novo data center, estamos trabalhando na hiperconvergência, que é aumentando, inclusive, a convergência com a nuvem, para a gente trabalhar no sistema cloud. E aí, mais uma vez, cibersegurança. Perfeito. Assim, uma das prioridades da gente é trabalhar com os dados seguros do cidadão, a nossa plataforma. Muito bom. Porque a gente precisa da confiabilidade do cidadão no momento em que ele dispõe. Vou mandar um convite para você dar uma palestra lá no Tribunal de Contas. Principalmente na minha área, que é a área de comunicação. Perfeito, já tá aceito. Tá bom? Tá aceito. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Tenha certeza que não vamos ficar nessa, vou lhe chamar mais vezes, porque o assunto é empolgante e a cada dia ele muda. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Leve meu abraço para todos que fazem a secretaria e para Paula Dantas também. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Por nada. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando o nosso querido Sebrae. E voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olha, eu sinceramente não sei se gato tem barba. Não sei. É um negócio... Bigode eu tenho certeza. Mas barba, tô na dúvida. De qualquer maneira, tem uma banda famosa aqui que se chama Barba de Gato. Eu até gostaria de ter trazido a banda inteira aqui para conversar com vocês, para tocar para vocês, etc. Mas no atual esquema de gravação, eu não tenho espaço para uma banda inteira. Mas isso aí a gente ainda vai resolver um dia, tá? Estou com dois componentes aqui. Um é o Fred e o outro é o Daniel. Fred e Daniel. Daniel, como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Certinho? Tudo ótimo. E aí, botou as barbas de molho? A barba tá aqui, ó. O gato já não é mais, né? O cara já tá velho, já não é tão Foi por tua causa, não? Ó, vou te contar a história do Barba de Gato. Vale a pena. Tinha uma propaganda da 51
né, que mostrava o pessoal pedindo cachaça no país inteiro. Tinha que ser da 51, né? A propaganda era da 51. Aí eu pensei assim, ó, bota uma branquinha, bota uma dose, bota uma meiota, não sei o quê, e bota uma baba de gato. Uma baba de gato. Só que a gente entendeu errado. Aí acho legal, falando, vamos botar o nome da banda, Barba de Gato, né? Aí botamos, aí eu virei pro meu pai mineiro, lá no interior de Minas, falei, pai, a banda é Barba de Gato, e contei pra ele a história, ele fez, meu filho. É baba. É baba, não é barba. Falei, agora já foi, já tocamos com esse nome. Ficou agora... melhor barba do que ficou baba. melhor. Não é? Hein, Fred? A sonoridade é melhor. O nome Barba de Gato. E o gato também, eu acho que o gato, como é um animal noturno, mais malandro, eu acho que combinou. É a nossa cara. Combinou legal também. Tem muito gato nos bares da vida, né? Ele já tá do barbudo já. Já pegou o embalo. Isso. Aí começou quando? Ó, o primeiro show foi em 2000. Mas a gente começou a ensaiar em 97. Foi? É um embrião, né? Um embrião 97. Porque assim, a gente se conheceu numa festa, num sítio. Tinha faltado energia. Aí eu tava lá voltando pro carro, né, pra ir embora. Aí eu ouço assim, ô irmão, toca um blues aí. Eu tava com o violão embaixo do braço, era um sítio. Aí quando eu olhei pro lado, tava esse aqui no canto da trilha do sítio, assim, puxando a gaita do bolso. Eu falei, que tom que você quer? Aí ele falou lá o tom, eu sentei, a gente ficou tocando. Falei, pô, vamos botar uma banda de blues? Vamos, né? Então a ideia original do Barba de Gato era só pra gente se juntar pra tirar um som, fazer blues, né? Se divertir. E aí em 2000 a gente começou a tocar mesmo, né? Tocando nos bares e tal, Por gravou onde vocês estão se disco. apresentando ultimamente? Fixo em lugar nenhum. A gente tem feito muito naquele Vila Maceió, Certo. mas aí só nós dois também. Que a gente tem essa mobilidade, né? De faz só o duo, faz o trio, o baixista às vezes vem, faz a banda completa. Mas assim, fixo a gente não tá mesmo em lugar nenhum. Agora A gente o tem pessoal algumas- ali já tá gritando. Cala a boca, Geraldo. Por que será, hein? Não sei, será que querem ouvir música? Eu acho que sim. Sei, Vamos e lá? aí? Vamos fazer? Vamos nessa. Então vamos lá. Porque o blues, assim, o que começou a estourar o blues foi o Robert Johnson, né? Então a gente faz uma música dele, que é uma música da década de 30, Certo. gravada em 37, né? Já é domínio público. A gente pode tocar. A gente pode tocar? Com certeza. Rapaz, fiquei preocupado agora. Eu sou de 38, então eu já sou domínio público, viu, meu filho? Não tem jeito, não. Você já não recebe, mas seu direito de imagem já era. Olha, rapaz, eu tô preocupado com esse negócio. Homem, vamos tocar, que é o melhor que vocês fazem, viu? Vamos lá. To the station, with my suitcase in my hand. Well, I followed to the station, suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, when all your love's in vain. All my love's in vain. And the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, the train rolled up to the station, I looked her in the eye. Well, the blue light was my blue, the red light was my mind. All my love's in vain. Rapaz, vocês já entraram mexendo comigo. Adoro o Blue. Adoro. Maravilha. Adoro a gaita agora. Você veja que coisa, né? Essa gaita gritou miau, miau, não sei quantas vezes aqui. Era Barba de Gato mesmo, né? O próprio. A gata miando. Agora, eu tive uma oportunidade única durante um determinado tempo da minha vida de ouvir o Blue
no lugar de origem deles, lá no Missouri, nas barcas do Missouri. Negócio assim de cinema, né? De cinema mesmo. Imagina. Que ali estavam os grandes. Na né? origem, né? É, a origem mesmo. Ou seja, esse blues é que é o blues Esse é o original mesmo, original, muito bonito mesmo. Agora me explica uma coisa. Eu tô olhando você aí tocando a gaita, ouvindo, e eu tô vendo uma caixa aí, um estojo com 6, 7, 8 gaitas. Me conta. É porque no caso aqui... É afinação? No caso blues, especificamente, a gaita, geralmente é a gaita diatônica, que é essa gaitinha a menor, que o pessoal, né, conhece. Ela, você precisa tocar em vários tons. Certo. Tipo, um exemplo, essa aqui, gaita em dó, afinada em dó. Perfeito. Então a gente toca numa quinta. Ok. Você pode tocar em primeira posição, segunda posição, terceira, mas você pode usar... Agora, o mais engraçado é que a gaita é em dó, mas eu tenho que tocar em sol, pra ele usar a gaita em dó. Por quê? Porque aí É questão de harmonia? É a questão da harmonia. Da harmonia. A posição que ele vai tocar na gaita que vai dizer o tom que eu Interessante. No caso da gaita cromática, que é muito usada para o jazz, para MPB, para o samba e tal, ela já tem a mais ampla, construção, né, para você tocar tudo. Só que o sopro dela, a forma de soprar é diferente, é mais suave. Perfeito. Né? É o som mais reto, mais limpo. A gaita diatônica, que é mais voltada para o blues, para o rock e tal. Me diga Você uma pode coisa, fazer também. é a música característica de vocês, da banda? É a música. É. Então vamos a outra. Cala a boca, Geraldo, já gritaram de lá. Cala a boca. Que a gente também, no caso do blues, o blues, apesar do gênero musical, ele abrange várias outras vertentes. Sim, sem dúvida. Assim como a música... E a gente pega algumas coisas que não são Ele blues. foi mãe da bossa nova, pô. Exatamente. Pois é, a gente pega umas coisas que não são blues e faz blues. Muito Vamos bom. fazer as rosas? Bora. Vamos lá. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Grande Cartola. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Eu tive uma oportunidade na vida inesquecível de ouvir o Cartola na varanda da casa dele. Meu Deus, aí tocando. realmente... Isso aí era piada. O que ele queria, tocando né? porque ele queria coisas que nunca foram gravadas. Era o gênio. Era simplesmente o gênio. Realmente era. Maravilhoso. Uma das pessoa- inspirações. Aí você pergunta, mas como? O que você foi fazer lá? Eu tinha tenho uma grande amiga que era enfermeira. Ele estava passando lá por uns probleminhas e ela ia, de repente, mas rapaz, eu sou doido pro Cartola, então vai comigo.
Aí eu fui até a casa dele, aí eu voltei umas 4 ou 5 vezes. Formidável mesmo. Imagina, deve ser uma coisa... São coisas inesquecíveis. Agora, vocês fazem coisas que eu não imaginei que uma baba de gato fizesse. Além dos miaus da gaita. Eu não vou falar muito, não. Eu não quero falar demais, não. Eu quero ouvir música de vocês. Música gostosa, muito boa. A gente tenta pegar as músicas que a gente gostava, que faz parte da nossa infância e tal. Perfeito. E tocar no estilo que a gente toca. Perfeito. Né? Então, assim... E tem muita coisa de blues no Cartola. Ah, sem dúvida. Ele pode não ter a levada certinha do blues. Isso é outra história. Mas as letras dele tem blues. Você concorda comigo que... eu arrepio de lembrar. Você concorda comigo que o blues foi uma mãe de muita música? É a parteira. É impressionante. Impressionante. Com certeza. Não é? Porque dela vieram as variantes. A todas, Veio o jazz, do jazz, exato. veio o rock, as variantes do As rock. grandes Que cantoras vem a de bossa jazz. nova. Pelo amor de Deus. Por aí vai. O que a gente conhece de música ocidental, né? Chorinho, tudo ali tem um pezinho no... É. Na verdade, assim, é a música negra, né? Música negra. Independente se o blues é aquela música negra que surgiu sem a percussão. É um protesto. Primeiro protesto musical. Porque lá Foi o nos blues. Estados Unidos, os fazendeiros, os senhores de escravos, eles proibiram os tambores. Exatamente. Né? Então os negros lá, eles tinham que fazer a música deles com os instrumentos europeus, que era o violão, o violino, a gaita. Nós conseguimos fazer o lamento. Exatamente. O Não é? O lamento. E eu acho que a gaita foi um dos instrumentos mais importantes para o lamento. A gaita chora. né? Chora. Vamos chorar de novo? A gaita Vamos chora. nessa. Bora chorar. Vamos chorar. Vamos chorar? Vocês são demais. Vamos chorar. Vamos lá. Vamos fazer o fonfon? Bora. A gente dá apelido para as músicas, sabe? Para ficar mais fácil pra gente entender. Essa música que eu falei, fonfon, ela chama From Far Until Late. Perfeito. Mas a gente fala fonfon que fica mais rápido. From far until late, I was wringing my hands and cry. From far until late, I was wringing my hands and cry. I believed to my soul, your daddy's go for pound. From Memphis to Norfolk, so 36 hours ride. From Memphis to Norfolk, so 36 hours ride. A man is like a prisoner and is never satisfied. From far until late, she do me no good pounds and crown. From far until late, she do me no good pounds and crown. And she won't do nothing but their good man reputation down. I'm gonna leave this town and bid you farewell. I'm gonna leave this town and bid you farewell. And when I return again, I have a great long story to tell. Vocês me emocionam. Mas agora eu tenho que falar do meu filho um minutinho só. Por favor. Espera ver essa música as músicas de vocês na televisão. O tratamento que ele dá pro áudio é alguma coisa assim, Marcelo Câmara. Né, meu filho? Eu me orgulho muito do trabalho dele. Ele conseguiu fazer milagre da última vez que a gente veio aqui no seu programa. Esse violão aqui deu um defeito e o cabo não tava pegando. Ele pegou só pelos microfones e filtrou e deixou lindo. Imagina agora. Não precisa fazer milagre, não. Vocês são perfeitos. Então eu vou pedir o seguinte, como o tempo está terminando, não é?
2 minutos, então vocês vão encerrar o programa. Eu vou agradecer muito a vocês por ter vindo aqui, certo? Então eu quero que vocês encerrem com música. Hein? É o último programa do ano. Então vamos fechar 2024. Fechar com chave de ouro, né? Fazer uma música chamada Envelhecido em Barril de Carvalho, que é uma coisa que a gente não gosta, né? É uma música nossa. Uma música nossa, Envelhecida em Barril de Carvalho. Não, esse povo gosta de álcool, não quero saber. Vamos lá. Vamos rápido, que é pra não perder o fim da meada. Eu nasci do Carvalho, foi de lá que eu vim. Estou jogado na vida, embevecido no gin. Eu nasci do Carvalho, foi de lá que eu vim. Estou jogado na vida, embevecido no gin. Essa dor me maltrata, tô numa tremenda, maldita ressaca. Essa dor me maltrata, tô numa tremenda, maldita ressaca. Puxa. Mas não se assuste, querida, esse é o meu paraíso. Essa madeira me dá sabor e a velha cor que eu preciso. Mas não se assuste, querida, esse é o meu paraíso. Essa dor me maltrata, tô numa tremenda, maldita ressaca. Essa dor me maltrata, tô numa tremenda, maldita ressaca. Gente, assistam agora conosco um vídeo do Sebrae. Eu volto já. Ei, quer saber como melhorar o relacionamento com o seu cliente e, consequentemente, vender mais? Eu me chamo Tainá e te mostro agora 3 ferramentas do WhatsApp que vão te ajudar nessa tarefa. Bora lá? Já mostramos por aqui algumas funções do WhatsApp e como ele se tornou um dos principais canais de venda online. Por isso, conhecer as ferramentas disponíveis dentro do aplicativo se torna um baita diferencial competitivo. Hoje, eu quero dar mais algumas dicas de como otimizar o seu tempo e não deixar o seu cliente esperando por resposta. A primeira ferramenta que você precisa conhecer são as respostas rápidas. Elas vão te ajudar a criar atalhos para padronizar as mensagens que vão ser enviadas com mais frequência para os seus clientes. Quer um exemplo? Sabe aquela dúvida que sempre aparece sobre algum produto ou serviço? Você pode criar uma resposta rápida com explicação e enviar para os seus clientes sem precisar digitar tudo toda vez. E é simples de configurar, tá? Em ferramentas comerciais, clique em Respostas Rápidas e no Mais para adicionar uma nova resposta. Em atalho, escolha uma palavra que localize rapidamente essa resposta. Em seguida, você pode digitar o texto da sua resposta e inserir um arquivo de mídia, que pode ser uma foto ou um vídeo. É só clicar em salvar e pronto, sua mensagem já está pronta para ser utilizada. Para utilizar na prática, é só abrir a conversa com o seu cliente, clicar no ícone do clipe e no botão Resposta Rápida. Ele vai abrir uma lista com todas as respostas rápidas que você já salvou. Depois é só escolher dentro dessa lista e enviar. Ou você pode digitar barra e o atalho que você salvou. Assim a mensagem vai se autocompletar e você também pode editar antes de enviar para o seu cliente. Ficou com vontade de conhecer mais sobre o WhatsApp? Nós temos capacitações e consultorias sobre esse assunto.
Acompanhe nossa agenda pelo site duit.com.br/Sebrae-Alagoas e fica por dentro. Aproveita e se inscreve também no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, tá? Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Voltei, infelizmente, para dizer: puxa vida, acabou o programa. Que pena. Mas eu quero deixar no ar um convite para vocês. Excepcionalmente, vou levar vocês no meu programa de rádio, na nossa Rádio Senado Cidadã. Ok? Vamos combinar depois do programa. Estaremos Vamos, lá. ok? Vamos lá? Muito bem. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora também. E até o próximo programa, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer. Tudo certo. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.